Bem-vindos de volta ao canal Contador de Histórias. O gemido suave do meu filho arrancou-me de um sono intermitente. Acordei de sobressalto, levando apressadamente a mão à sua testa, que ardia como uma brasa. Senti o coração apertar-se como se alguém o esmagasse. O Dioguinho, o meu filho de 5 anos, estava outra vez com febre. Olhei para o relógio. O ponteiro pequeno acabava de passar das 11 da noite. Lá fora, Lisboa ainda não dormia, mas nesta enorme vivenda em Cascais, apenas se ouvia a respiração pesada do meu filho e o bater descontrolado do meu coração. Apressei-me a pegar numa toalha úmida para lhe limpar o corpo e voltei a medir-lhe a temperatura. 39 graus. O número vermelho e brilhante no termômetro digital foi como uma faca a perfurar-me os olhos. Tremendo, procurei no armário dos medicamentos. O último comprimido para a febre tinha sido usado à tarde. Tinha de o levar ao hospital. Peguei nele de repente nos braços. O seu pequeno corpo estava mole e a ferver. Saí a correr do quarto e desci para a sala de estar, onde o meu marido, Tiago, ainda estava sentado no sofá, de pernas cruzadas, a deslizar os dedos pelo telemóvel, assobiando uma melodia alegre. Ele vestia um fato de marca novo em folha, o cabelo penteado com gel brilhante, e ao seu lado estava uma mala de viagem já feita. "Tiago, querido", chamei, com a voz embargada pelo pânico. "O Dioguinho está com febre muito alta. Temos de o levar urgentemente ao hospital." Tiago levantou a cabeça e lançou-me um olhar irritado. Franziu o sobrolho. Aquele franzir de sobrolho familiar sempre que eu perturbava o seu bem-estar. "Não consegues tomar conta de uma única criança?" A sua voz era fria, desprovida de qualquer preocupação. "Se ele tem febre, dá-lhe um remédio. Para que é tanto alvoroço? Acabaram os remédios, e ele está a arder em febre. Pode ter uma convulsão. Vamos despachar-nos." Supliquei, com as lágrimas prestes a saltar. Irritado, Tiago levantou-se, mas em vez de vir na minha direção, foi buscar a sua mala. "Chama tu um táxi. Tenho um assunto urgente e não posso ir." "Que assunto pode ser mais urgente que o nosso filho?" Quase gritei. "Não íamos de férias para a Albufeira amanhã? Prometeste que nos levavas." Ao ouvir-me mencionar a viagem, a expressão de Tiago tornou-se ainda mais cruel. Ele sorriu com desdém, um sorriso que me enojou. "Férias? Achas que tens o direito de ir? Olha para ti, passas o dia a cheirar a gordura e a fritos, e as tuas roupas são tão provincianas. Se fosses comigo, só me envergonhavas. Esta viagem é para mim e para a Sofia. Percebeste? Sofia." Aquele nome foi como uma martelada na minha cabeça. Era ela, a sua amante jovem e bonita com quem ele andava há meses. Eu sabia de tudo, mas tinha aguentado em silêncio, na esperança de que ele reconsiderasse por causa do nosso filho. Mas hoje ele admitia-o abertamente, espezinhando publicamente os nossos 6 anos de casamento. O que é que estás a dizer? Como te atreves?" Gaguejei, com o peito a doer, tanto que mal conseguia respirar. "Estás a estragar-me o humor", rosnou Tiago, pegando no telemóvel e marcando um número. "Alô, Sofia. Estou a sair. Sim, um pequeno contratempo. A minha mulher cega está a incomodar." Ele falava ao telefone com uma doçura carinhosa, ignorando-me completamente enquanto eu estava ali, paralisada, com o nosso filho febril nos braços. Desligou a chamada e olhou para mim com um olhar gelado. "Fica em casa para mim, não vás para lado nenhum armar confusão. Se eu souber que perturbaste esta viagem, não me culpes por ser mau." Dito isto, arrastou a mala e dirigiu-se para a porta. Como uma louca, corri com o meu filho nos braços e bloqueei a porta do seu carro. "Não podes ir, o nosso filho está muito doente, tu és o pai dele. Não podes simplesmente ir embora assim." Bati no vidro do carro, a chorar em desespero. Tiago baixou o vidro. O seu rosto exibia uma maldade que eu nunca tinha visto. "Queres morrer? Sai da frente." Vendo que eu não me mexia, ele abriu a porta do carro de repente, agarrou-me pelos cabelos e arrastou-me brutalmente para dentro de casa.
Ah, gritei de dor. E o Dioguinho nos meus braços, assustado, começou a chorar alto. Sem um pingo de compaixão, ele arrastou-me pela sala de estar em direção à velha arrecadação no fundo da casa. Era um compartimento úmido e escuro, usado apenas para guardar coisas estragadas, o ar sempre impregnado com o cheiro a mofo e a ratos. Ele empurrou-nos com força para dentro. Fiquem aí a refletir sobre as vossas vidas. Quando aprenderes a comportar-te, eu volto, disse ele, fechando a pesada porta de madeira com um estrondo. O som do trinco e da fechadura ecoou seco e frio. Cada som era como uma faca a cortar a minha última esperança. Tiago, abre a porta. Não nos tranques aqui. O nosso filho está com febre alta. Tiago. Bati na porta freneticamente, gritando até ficar rouca. Mas a única resposta foi o som do motor do carro a afastar-se até desaparecer na noite. Desamparada, caí no chão de cimento frio, abraçando o meu filho com força. O Dioguinho chorava convulsivamente, o seu corpo cada vez mais quente. Na escuridão total, eu só ouvia sua respiração ofegante e o som do meu próprio coração a partir-se em 1000 pedaços. O meu marido, o pai do meu filho, tinha nos trancado cruelmente aqui para poder ir de férias com a sua amante. Haveria inferno mais doloroso do que este? Como será a jornada desta mulher para reconquistar a justiça e o seu amor maternal? Será que os maus pagarão pelo que fizeram? Por favor, clique em gosto, subscreva o canal Vozes do Passado e ative as notificações para não perder os desenvolvimentos emocionantes no próximo episódio. A escuridão densa e fria da arrecadação engoliu-nos. O cheiro a mofo, a ratos e a objetos velhos invadiu-me as narinas, tornando a minha respiração ainda mais difícil. Sentei-me no chão de cimento gelado, abraçando firmemente o Dioguinho, tentando aquecer com o pouco calor do meu corpo. Ele tinha parado de chorar convulsivamente e adormecera nos meus braços, mas o seu corpo continuava a arder, a sua respiração curta e rápida. Encostei a minha bochecha à sua testa, sentindo o calor a irradiar como fogo. O que fazer agora? Presos aqui, sem medicamentos, sem água, o meu filho não aguentaria muito mais tempo. O desamparo e o desespero eram como um torno invisível a apertar-me o coração, uma dor que me entorpecia. Olhei em volta, tentando encontrar um raio de esperança na escuridão profunda. A única janela da arrecadação, alta na parede, estava pregada com tábuas de madeira. A luz fraca da lua filtrava-se pelas frestas, criando algumas faixas de luz tênue no chão, insuficientes para iluminar o que quer que fosse. Eu só conseguia sentir a desordem de caixas de cartão e móveis partidos empilhados à nossa volta. Isto era uma verdadeira prisão, uma prisão para a qual o homem que eu amava nos tinha empurrado. Tirei o meu casaco fino, enxuguei as lágrimas que ainda tinha no rosto e limpei suavemente a testa e o pescoço do meu filho, na esperança de o ajudar a arrefecer um pouco. Ele mexeu-se, os lábios secos a murmurar no seu delírio. Pai, Tiago, o Dioguinho tem saudades tuas. Cada palavra inocente dele era como 1000 agulhas a perfurar-me o coração. As minhas lágrimas voltaram a cair, não por pena de mim mesma, mas por pena dele. Ele era demasiado pequeno para compreender a crueldade do pai que tanto amava. Ele ainda pensava que o seu pai era um herói, o melhor pai do mundo. Mal sabia ele que o seu herói estava agora a divertir-se com outra mulher, enquanto o seu próprio filho lutava contra uma febre alta numa arrecadação escura. As memórias dos dias passados voltaram, tão nítidas como se tivessem sido ontem. Lembro-me do dia em que conheci o Tiago. Ele era um jovem arquiteto talentoso. E eu, uma simples estudante universitária no último ano, ingênua e pura. Ele apareceu na minha vida como um príncipe, com um sorriso caloroso e um olhar gentil. Disse que amava a minha simplicidade e bondade. Disse que não se importava que eu fosse órfã e de uma família humilde. Prometeu proteger-me e cuidar de mim para o resto da vida. E eu acreditei. Acreditei naquelas promessas doces. Ignorei a oposição da sua mãe, a dona Helena,
Uma mulher que sempre valorizou o estatuto social, para me casar com ele. Pensei que, com o seu amor, conseguiria superar tudo. E, de facto, os primeiros anos do nosso casamento foram muito felizes. Ele era um marido extremamente atencioso. Quando chegava do trabalho, ajudava-me com as tarefas domésticas e massageava-me os ombros. Aos fins de semana, levava-me a passear pela cidade para comermos os petiscos de que eu gostava. Quando engravidei do Dioguinho, ele chorou de alegria. Cuidou de mim ao pormenor, não me deixando fazer nenhum trabalho pesado. Costumava encostar o ouvido à minha barriga e sussurrar para o nosso filho. Naqueles dias, senti-me a mulher mais feliz do mundo. Mas quando é que tudo começou a mudar? Foi depois de a empresa da sua família ter passado por dificuldades e ele ter tido de pedir ajuda à mãe? Ou foi quando a Sofia apareceu, com a sua aparência jovem e sedutora e as suas palavras doces que lhe abriram os olhos? Ele começou a chegar à casa mais tarde. Os jantares em família tornaram-se mais raros. Deixou de se preocupar com os meus sentimentos, substituindo-os por irritação e olhares frios. Começou a obedecer à mãe em tudo, considerando todos os meus sacrifícios e a minha paciência como garantidos. Transformou-se noutra pessoa, um estranho egoísta e cruel. Tentei recuperá-lo. Tentei perdoar, enganando-me a mim mesma de que ele estava apenas sob pressão no trabalho e que em breve voltaria a ser o marido de antes. Mas eu estava enganada. Quando o coração de uma pessoa muda, é inútil tentar segurá-la. Mãe, frio. O gemido do Dioguinho trouxe-me de volta à dura realidade. Abracei-o com mais força, usando o meu corpo para o proteger do frio do cimento. A sua respiração estava cada vez mais fraca. Dioguinho, não assustes a mãe. Aguenta, meu amor, alguém virá salvar-nos, sussurrei. Mas eu própria não sabia em quem acreditar, quem nos viria salvar. A dona Helena, a minha sogra, que nunca me considerou sua nora. Provavelmente estaria a celebrar por se ter livrado de um espinho cravado. E o meu sogro, o senhor Arthur, ele era um homem calmo, de poucas palavras. Ao longo dos anos, nunca interferiu nos nossos assuntos, nem nunca me defendeu da acidez da sua mulher. Eu não podia contar com ele. Estava verdadeiramente encurralada. Olhei, desamparada, para a porta de madeira silenciosa. O desespero envolveu-me. Será que íamos morrer aqui? Morrer no frio, na solidão e na indiferença da pessoa que mais amávamos? A ideia fez-me tremer. Não, eu não podia morrer. Tinha de viver. Viver para criar o meu filho. Viver para fazer pagar quem nos causou esta dor. Mas o que podia eu fazer agora? Exausta, só conseguia abraçar o meu filho e chorar. Lágrimas quentes escorriam-me pelo rosto, caindo na face a arder do meu filho. Justo quando me sentia mais desesperada, quando toda a esperança parecia ter se extinguido, ouvi um som estranho vindo de fora. Crick, crick, um som muito baixo, como metal a raspar em metal, seco e lento. O meu coração deu um salto. Que som era aquele? O vento a fazer um galho de árvore raspar no telhado, ou um rato a roer alguma coisa. Prendi a respiração, apurando os ouvidos. Outro som, desta vez mais claro. Clack. Como se alguém estivesse a tentar arrombar a fechadura. Seria o Tiago? Ele tinha voltado? Ou seria um ladrão? Fosse quem fosse, seria uma saída para nós, ou outra porta para um inferno ainda pior. O som seco da fechadura a ser forçada ecoou no silêncio da arrecadação, fazendo o meu corpo inteiro gelar. Os meus pensamentos pararam, restando apenas um medo primitivo a sufocar-me o peito. Quem estava lá fora, a esta hora da noite? O meu primeiro instinto foi recuar ainda mais para a escuridão, abraçando o Dioguinho como uma mãe animal, a proteger a sua cria frágil. Tapei-lhe a boca com a mão, com medo de que até o seu gemido mais suave pudesse ser ouvido. O meu coração batia descontroladamente, com tanta força que parecia que ia saltar-me pela garganta. Lá fora, o som de metal a raspar tornava-se mais alto e mais rápido. Era óbvio que alguém estava a tentar forçar a fechadura. Seria o Tiago, que tinha mudado de ideias e voltado. Não,
Este som não era o de uma chave a entrar numa fechadura. Era mais violento, como se alguém estivesse a usar um objeto duro para forçar e partir o trinco. Um ladrão? A ideia fez-me estremecer. Se fosse um ladrão e nos encontrasse aqui, será que nos mataria para nos silenciar? Ou seriam homens do Tiago? Talvez ele tivesse medo que eu fizesse um escândalo e tivesse mandado alguém para me dar uma lição. Milhares de hipóteses aterrorizantes giravam na minha mente. Sentia-me à beira da loucura. Bang! Um barulho enorme soou. A porta de madeira grossa foi arrombada por uma força vinda de fora. A luz amarelada do corredor entrou, projetando a silhueta alta e imponente de um homem na entrada. Prendia a respiração, os olhos arregalados a fixar aquela sombra, enquanto a minha mão, inconscientemente, agarrava um pedaço de madeira podre ao meu lado, pronta para uma luta sem esperança. A figura entrou, o seu andar um pouco cambaleante e apressado. Quando a pessoa entrou no feixe de luz fraca da lua que entrava pela janela, fiquei chocada ao reconhecê-la. Era o meu sogro, o Sr. Arthur. Quase não acreditei no que via. Ele vestia um pijama de seda, o cabelo grisalho todo despenteado. O seu rosto, habitualmente calmo e sério, estava agora marcado por um pânico e uma preocupação extremos. Ele respirava ofegantemente, ainda a segurar um pé de cabra de ferro, a ferramenta que acabara de usar para arrombar a porta. "Marta! Marta, estás bem?" chamou ele, a voz trêmula e rouca, sem o seu tom autoritário habitual. Vendo-nos encolhidos no canto escuro, ele atirou apressadamente o pé de cabra para o chão e correu, cambaleando, na nossa direção. Meu Deus, aquele canalha atreveu-se a fazer isto à sua própria mulher e filho. Ele ajoelhou-se ao meu lado, a sua mão áspera a tocar, a tremer, na bochecha do Dioguinho. O calor do corpo do seu neto fê-lo recuar de susto. Ele está a arder em febre. Temos de o levar já para o hospital. Só então recuperei os sentidos. O medo foi substituído por uma surpresa e um vislumbre de esperança. Pai, pai. Comecei a chorar convulsivamente, lágrimas de humilhação, de medo e de uma gratidão tardia. Como é que o pai sabia que estávamos aqui? Ele não respondeu logo, tirando apressadamente o seu casaco para embrulhar o Dioguinho e pegando-lhe ao colo. Não fales agora. Vamos, temos de salvar o meu neto primeiro, ordenou ele, a sua voz recuperando a sua determinação habitual. Levantei-me apressadamente, as pernas e os braços dormentes de estar tanto tempo sentada, e segui-o, cambaleando, para fora da arrecadação. Na sala, as luzes ainda estavam acesas. A mala do Tiago já não estava lá. Na mesa de centro, 2 copos de vinho meio bebidos ainda esperavam. A marca de batom vermelho vivo da Sofia no rebordo de um deles, como um insulto cruel. O Sr. Arthur nem sequer olhou para eles, correndo diretamente para a garagem. Colocou o Dioguinho no banco de trás e apressou-me a entrar. Depressa, filha. O carro de luxo, que ele normalmente só usava para eventos importantes, arrancou pela noite como um animal ferido. Sentei-me no lugar do passageiro, olhando para trás para ver o Dioguinho deitado inconsciente, o meu coração em pedaços. Pai, e o Tiago? Hesitei. Ele foi-se, interrompeu o Sr. Arthur, a voz gelada. As suas mãos agarravam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele foi com aquela raposa. O pai viu tudo. Acontece que ele tinha tido uma insônia e, ao ir à varanda apanhar ar, viu por acaso o carro do Tiago a sair. Mas no carro não estávamos nós, mas sim a Sofia. Pressentindo que algo estava errado, desceu para nos procurar. Vendo o nosso quarto vazio, ligou para o Tiago, mas não conseguiu contactá-lo. Procurou por toda a casa e, finalmente, ao passar pela arrecadação, ouviu o meu choro fraco. Sou um inútil. Fui eu que o mimei durante demasiado tempo, disse ele, rangendo os dentes, a voz cheia de remorso. Pensei que era apenas uma fase, que ele acabaria por ganhar juízo. Nunca imaginei que ele pudesse perder toda a humanidade. Fiquei em silêncio, as lágrimas a escorrerem-me novamente pelo rosto. Então ele sabia de tudo.
Sabia que o Tiago me traía, sabia do meu sofrimento, mas escolheu o silêncio. Aquele silêncio, talvez, também tenha sido uma faca invisível que ajudou a empurrar-me para o inferno de hoje. O carro acelerava pela estrada deserta. As luzes da rua passavam pelo seu rosto envelhecido, revelando as rugas profundas de dor e tormento. O hospital ficava apenas a algumas ruas de distância. Olhei para o meu filho. Ele continuava inconsciente, a sua respiração cada vez mais fraca. "Aguenta, meu amor, estamos quase a chegar", sussurrei. Nesse preciso momento, o telemóvel do Sr. Arthur tocou. Era um número desconhecido. Ele franziu o sobrolho e ativou o alta-voz. "Estou?" Uma voz de homem, estranha e em pânico, soou. "Desculpe, este é o número do familiar do proprietário do carro com a matrícula AA01BB. O meu coração parou. Era a matrícula do carro do Tiago. "Sim, sou o pai dele." "O que aconteceu?" perguntou o Sr. Arthur, com a voz tensa. "O carro dele acabou de ter um acidente na A2, perto de Grândola. A situação é muito crítica." Os meus ouvidos zumbiram e tudo à minha frente escureceu. Tiago teve um acidente? Neste preciso momento, logo depois de nos ter abandonado cruelmente para ir com a sua amante? Uma satisfação perversa percorreu-me por um instante, mas foi imediatamente substituída por uma confusão avassaladora. Por mais que o odiasse, nunca desejei a sua morte. Ele ainda era o pai do meu filho. O telemóvel caiu da mão do Sr. Arthur para o chão do carro. O veículo desviou-se perigosamente. "Pai!" gritei, agarrando o volante. O Sr. Arthur estava atordoado, os olhos vazios a olhar em frente, a murmurar. "Castigo é o castigo divino." O carro parou em frente à entrada do hospital, mas agora, na minha cabeça, não havia apenas a preocupação com o meu filho, mas também um emaranhado de pensamentos sem saída. O meu marido cruel estava entre a vida e a morte, e o meu sogro, que me acabara de salvar de um inferno, parecia estar a mergulhar noutro inferno só seu. A noite parecia ainda ser demasiado longa. A porta das urgências fechou-se com um baque, separando-me do mundo do meu filho. Fiquei paralisada no corredor frio do hospital, a mente completamente vazia. O cheiro forte a desinfetante, o som das rodas das macas, as vozes das enfermeiras a chamarem-se umas às outras, tudo se fundia num ruído caótico e distante. Já não ouvia nada, apenas o eco da respiração fraca e intermitente do Dioguinho e o grito silencioso dentro do meu peito. O meu filho, a minha vida, estava lá dentro, a lutar pela vida, e eu só podia ficar aqui, impotente. Uma mão magra pousou no meu ombro. Virei-me. Era o meu sogro. O rosto do Sr. Arthur estava agora pálido, os olhos vermelhos e vazios. "Marta, o Tiago", disse ele com a voz rouca. "Ele também está a ser assistido na sala ao lado." Olhei na direção que ele apontava. Não muito longe, a porta de outra sala de urgências também estava iluminada. Eu sabia que lá dentro estava o Tiago, o marido que me tinha empurrado cruelmente para a morte. Uma sensação estranha apoderou-se de mim. Não era preocupação, nem propriamente satisfação, mas um vazio assustador. Todos os meus sentimentos, por aquele homem, pareciam ter morrido naquela noite na arrecadação. Agora, na minha mente, havia apenas uma preocupação, um cuidado pelo Dioguinho. "Vai ver como ele está", disse o Sr. Arthur, a voz cansada. Abanei a cabeça, os meus olhos fixos na porta da urgência do meu filho. "Eu fico aqui, à espera do Dioguinho." A minha resposta foi curta, mas firme. O Sr. Arthur olhou para mim, surpreendido. Talvez não esperasse que eu fosse tão fria, mas depois, nos seus olhos envelhecidos, a surpresa deu lugar a uma dor e compreensão. Ele não disse mais nada, apenas ficou em silêncio ao meu lado, a olhar na mesma direção. Duas pessoas, uma velha e uma jovem, à espera de duas vidas, mas com mundos de sentimentos completamente diferentes. O tempo passava devagar, pesado como chumbo. Cada segundo, cada minuto, era uma tortura. Eu andava de um lado para o outro em frente à porta, as mãos entrelaçadas em oração.
Rezei a Deus, aos anjos e santos, a qualquer entidade divina que pudesse ouvir a minha súplica. Por favor, salvem o meu filho. Ele é tão pequeno, é inocente. Todos os pecados, todos os castigos que caiam sobre mim. O senhor Arthur sentou-se num banco, a cabeça entre as mãos. As suas costas, antes direitas, pareciam agora curvadas. Eu sabia que a sua dor era 1000 vezes maior que a minha. De um lado, o neto em estado crítico. Do outro, o seu único filho entre a vida e a morte. Ambas as dores rasgavam o coração de um pai e avô. Finalmente, depois do que pareceram séculos, a porta das urgências do Dioguinho abriu-se. Um médico jovem saiu, tirando a máscara. Eu e o senhor Arthur corremos na sua direção. Doutor, o meu filho, o meu neto, como está ele? O médico olhou para nós com um sorriso de alívio. Felizmente, chegaram a tempo. O menino teve uma convulsão febril devido a uma virose. Conseguimos baixar a febre e estabilizá-lo. De momento, está fora de perigo, mas precisa de ficar em observação por alguns dias. Ao ouvir isto, as minhas pernas cederam. Caí de joelhos, as lágrimas de felicidade a jorrar. O meu filho estava salvo, graças a Deus. O senhor Arthur também suspirou de alívio e ajudou-me a levantar. Ótimo, ótimo. Obrigado, doutor. Muito obrigado. O Dioguinho foi transferido para a pediatria. Vê-lo a dormir pacificamente na cama, o rosto ainda pálido, mas a respiração regular, trouxe finalmente paz ao meu coração. Sentei-me ao seu lado, segurando a sua mãozinha e encostando-a à minha bochecha. Enquanto ele estivesse aqui, todas as outras tempestades já não importavam. O senhor Arthur ficou à porta do quarto por um longo tempo, a observar-nos, antes de se virar e sair em silêncio. Um pouco depois, voltou, com uma chave e um pequeno pedaço de papel na mão. Entregamos. Marta, fica com isto. Olhei para ele, confusa. O que é isto, pai? É a chave do cofre no meu escritório. O código é a data de nascimento do Dioguinho, disse ele. A voz baixa e estranhamente firme. Lá dentro estão o selo branco da empresa, as escrituras de todas as propriedades e algumas contas a prazo. A partir de agora, serás tu a guardá-las. Fiquei tão chocada que quase deixei cair a chave. Pai, o que está a dizer? Por que me entrega estas coisas? O senhor Arthur olhou-me diretamente nos olhos. O seu olhar já não estava vazio, mas sim cheio de uma determinação de ferro. Fui demasiado fraco. Silenciei-me por demasiado tempo e deixei que vocês sofressem. O preço a pagar hoje é demasiado alto. O Tiago, vivo ou morto, já não tem o direito de gerir esta família. E a tua sogra, ela foi cega pelo dinheiro e pelo mimo. Ele apertou a minha mão que segurava a chave. Marta, sei que és uma boa rapariga, forte e justa. Já não confio em mais ninguém a não ser em ti. A partir de agora, serás tu a decidir tudo nesta casa. Usa isto para te protegeres e para criares o Dioguinho. Não deixes que ninguém te maltrate mais, nem mesmo a tua sogra. As suas palavras, a sua confiança fizeram-me chorar. O meu sogro, que eu sempre julguei ser severo e distante, era afinal quem via tudo e me estava a entregar uma espada e um escudo para eu me poder defender. Segurei a chave, sentindo o seu peso. Não apenas o peso do metal, mas o peso da responsabilidade, de um novo futuro que se abria à minha frente. Caros ouvintes, testemunhar o sacrifício e a dor extrema de uma mãe e esposa certamente comove muitos de nós. Se também acreditam que a Marta, a nossa protagonista, merece uma oportunidade para se reerguer e lutar por justiça para si e para o seu filho, por favor, não hesitem em deixar um gosto neste vídeo. Cada gosto vosso é um incentivo, uma força invisível que lhe dará coragem no seu caminho, que, embora cheio de espinhos, promete um amanhecer brilhante. Nesse momento, uma enfermeira veio a correr da direção das urgências do Tiago. Senhor, o médico quer falar urgentemente com a família do paciente Tiago Alencar.
O senhor Arthur sobressaltou-se e levantou-se apressadamente. Por instinto, preparei-me para o seguir, mas a enfermeira acrescentou uma frase que nos deixou, a mim e a ele, paralisados. A esposa do paciente também acabou de chegar e está a fazer um escândalo lá fora, a exigir ver o marido. A esposa do paciente? Mas eu estava aqui. Será que a pessoa a quem a enfermeira se referia era a Sofia? Ela atrevia-se a vir aqui e a apresentar-se como esposa do Tiago? As palavras da enfermeira foram como um raio que nos atingiu em cheio, deixando-nos, a mim e ao senhor Arthur, petrificados. A esposa do paciente? Eu sou a esposa legal de Tiago Alencar, a mulher que partilhou com ele 6 anos de casamento, a mãe do seu filho. Então, quem era a mulher que estava a fazer um escândalo lá fora? Só podia ser a Sofia. O seu descaramento ultrapassava todos os limites que eu podia imaginar. Ela não só me roubou o marido, como agora queria roubar-me a identidade, aqui mesmo, neste lugar. O rosto do senhor Arthur escureceu. Sem dizer uma palavra, virou-se e caminhou a passos rápidos e firmes em direção às urgências do Tiago. Corri atrás dele, sentindo uma chama de indignação a crescer dentro de mim. Eu queria ver, queria testemunhar com os meus próprios olhos o verdadeiro rosto da mulher que destruiu a minha família. O corredor que levava às urgências do Tiago estava consideravelmente mais barulhento. De longe, já ouvia os gritos estridentes e familiares. Vocês sabem quem eu sou? Sou a mulher do Tiago. O meu marido está aí dentro. Por que não me deixam entrar? Se lhe acontecer alguma coisa, quem se vai responsabilizar? No meio de um pequeno grupo de enfermeiros e seguranças do hospital que tentavam acalmá-la, lá estava a Sofia, vestida de forma extravagante, como se fosse para uma festa. Usava um vestido vermelho justo, maquilhagem carregada e sapatos de salto alto. Não parecia de todo uma esposa preocupada com o marido, mas sim uma rainha a inspecionar o seu território, furiosa com os seus súbditos desobedientes. Parem! A voz do senhor Arthur soou, firme como o sino de uma igreja, abafando os gritos da Sofia. Todos se viraram, surpreendidos. Ao ver o senhor Arthur, a Sofia pareceu momentaneamente confusa, mas rapidamente recuperou a sua atitude descarada. Correu na sua direção, atirando-se para os seus braços, começando a sua encenação de lágrimas. Pai, pai, o senhor chegou. Olhe para esta gente, não me deixam ver o Tiago. Ele está lá dentro, não sei se está vivo ou morto. Estou tão preocupada, pai. Ela chorava histericamente, apontando para os enfermeiros e seguranças, fazendo-se de vítima. As pessoas à volta, desconhecendo a situação, começaram a cochichar, olhando para nós com pena. O senhor Arthur afastou friamente as suas mãos, empurrando-a para longe. O seu olhar era desprovido de qualquer afeto, apenas desprezo e repulsa. Com que direito me chamas de pai? A pergunta dele deixou a Sofia atônita, o sorriso falso congelado nos seus lábios. Pai, o que está a dizer? Eu sou a mulher do Tiago. Mulher? O senhor Arthur soltou uma gargalhada amarga, um riso tão frio que era assustador. A sua esposa legal, a mãe do meu neto, está aqui mesmo. Quanto a ti, não passas de uma raposa, uma intrusa que veio destruir a felicidade da família dos outros. Não tens o direito de estar aqui. Dito isto, ele virou-se para mim, o olhar a suavizar. Pegou na minha mão e ergueu-a perante todos. Esta é a minha nora, a única esposa que a família Alencar reconhece. A reviravolta inesperada do senhor Arthur deixou todos os presentes estupefactos. O rosto da Sofia alternava entre o vermelho e o branco, sem conseguir dizer uma palavra. Ela nunca poderia ter imaginado que o seu futuro sogro, a quem tanto tentara agradar, a desmascararia publicamente daquela forma. Nesse momento, a porta das urgências abriu-se. Um médico mais velho saiu, o rosto cansado. Quem é da família do paciente Tiago Alencar? O senhor Arthur. E eu aproximamo-nos apressadamente. Somos nós. Como está o meu filho, doutor? O médico olhou para nós, abanou a cabeça e suspirou. Fizemos tudo o que pudemos.
O paciente sofreu um traumatismo craniano muito grave devido ao forte impacto. De momento, está fora de perigo. Conseguimos salvar-lhe a vida. Mas ele hesitou, como se procurasse as palavras menos dolorosas. Mas o cérebro foi gravemente afetado. É muito provável que ele não volte a acordar. Terá de viver em estado vegetativo. Estado vegetativo? As duas palavras foram como uma martelada na minha cabeça. Embora já não o amasse, ouvir que o homem com quem partilhara a cama passaria o resto da sua vida como um corpo sem alma ainda me causava uma sensação amarga. Mas quem desmoronou completamente foi a Sofia. Não, não pode ser, gritou ela, a voz estridente e louca. O Tiago não pode ficar assim. Ele prometeu casar comigo, dar-me uma vida de luxo. Vocês estão a mentir. Estão todos a mentir-me. Ela tentou forçar a entrada na sala de urgências, mas foi detida pelos seguranças. A ganância e o desespero transformaram-na numa besta selvagem, desprovida de razão. Larguem-me. Tiago, o meu dinheiro, a minha vivenda, os meus carros, gritava ela, debatendo-se. As suas palavras, ditas na loucura, revelaram tudo. Todos à volta perceberam. Olharam para ela com desprezo. Afinal, ela não estava ali preocupada com a vida do Tiago, mas sim com a fortuna que ele lhe tinha prometido. O senhor Arthur fez um sinal aos seguranças. Levem-na daqui. Não deixem que a sua imundície contamine este lugar. A Sofia foi arrastada por 2 seguranças robustos, continuando a praguejar e a gritar. A sua figura extravagante e vermelha desapareceu pelo corredor, deixando para trás um silêncio pesado e uma tragédia que acabara de chegar ao fim. Fiquei a observá-la, sem qualquer sentimento de satisfação, apenas uma tristeza vaga. A ganância humana é verdadeiramente assustadora. Pode transformar uma jovem bonita numa criatura diabólica, disposta a espezinhar a vida e a moral. A dona Helena, a minha sogra, chegou ao hospital pouco depois. Alguém a deve ter informado. Assim que nos viu em frente às urgências, correu na nossa direção, não para perguntar pelo estado do filho, mas para me apontar o dedo e insultar. Foste tu, sua ave de mau agouro, arruinaste o meu filho. Desde o dia em que puseste os pés nesta casa, a minha família não teve um dia de paz. Agora que o deixaste neste estado, estás satisfeita? As suas palavras venenosas ecoaram pelo corredor. O senhor Arthur não aguentou mais. Cala-te, gritou ele. Sabes o que o teu filho querido acabou de fazer? Trancou a mulher e o filho doente numa arrecadação para ir divertir-se com a amante. O acidente dele foi culpa dele. É o castigo divino. A dona Helena ficou chocada com a fúria do marido, mas depois levantou a voz para discutir. Estás a defendê-la. Defende sempre essa camponesa. Que feitiço é que ela te fez? O senhor Arthur tremia de raiva, levantando a mão para lhe bater. Intervi rapidamente. Pai, por favor, pare. Estamos num hospital. Eu sabia que, a partir daquele momento, uma nova guerra na minha família estava prestes a começar. Uma guerra entre a justiça e a humanidade de um lado, e a cegueira e o egoísmo cruel do outro. E eu, de vítima, fui empurrada para o centro dessa guerra. Nos dias que se seguiram, o hospital tornou-se a minha segunda casa. A minha vida dividia-se em 2. Uma parte na pediatria a cuidar do Dioguinho, a outra a correr para os cuidados intensivos para ver o estado do Tiago. O Dioguinho já não tinha febre e voltara a sorrir e a falar. Mas o trauma daquela noite parecia ainda assombrá-lo. Por vezes, acordava a chorar durante a noite, chamando pelo pai com medo. Cada vez que isso acontecia, o meu coração partia-se. Eu só podia abraçá-lo e sussurrar palavras de conforto, sabendo que a cicatriz na sua alma inocente levaria muito tempo a sarar. Quanto ao Tiago, ele continuava lá, imóvel e inconsciente. As máquinas modernas à sua volta emitiam bips rítmicos e frios, a única prova de que ele ainda existia. Os médicos diziam que o seu estado não mostrava melhoras, o cérebro não reagia.
Ele tornara-se verdadeiramente uma pessoa em estado vegetativo, uma sombra de si mesmo. Eu visitava-o, não por amor ou dever. O amor morrera, e o dever também, depois do que ele fizera. Ia, talvez por um último resquício de humanidade, porque afinal ele era o pai do meu filho. Eu ficava ali, a olhar para o homem que um dia fora o meu mundo, o coração vazio, sem amor nem ódio, apenas uma estranheza dolorosa. A dona Helena, depois do escândalo no hospital, já não se atrevia a levantar a voz para mim. A verdade chocante sobre o seu filho querido, juntamente com a atitude firme do senhor Arthur, parecia tê-la intimidado. Mas eu sabia que era apenas um silêncio temporário. Dentro daquela mulher ainda havia um vulcão de ódio e amargura, à espera de entrar em erupção. Ela também visitava o Tiago, mas sempre escolhia momentos em que eu não estava. Chegava e partia silenciosamente, o seu olhar para mim sempre como punhais. A minha vida continuou assim, num estado de exaustão e impasse. Até que uma tarde, enquanto eu descascava uma maçã para o Dioguinho, o senhor Arthur entrou no quarto. Parecia muito mais abatido, mas o seu olhar era firme. Sentou-se e olhou para mim por um longo tempo antes de falar. A voz baixa e clara. Marta, não podes continuar a viver assim. Levantei o olhar, sem perceber o que ele queria dizer. O Dioguinho está bem. O Tiago, ele provavelmente nunca mais vai acordar. Tu ainda tens um futuro inteiro pela frente. Não podes enterrar a tua juventude num hospital, à sombra de alguém que já não é ele mesmo. Mas o que devo fazer, pai? Perguntei, a voz cheia de incerteza. Não sei para onde ir. Para casa, respondeu o senhor Arthur de forma concisa, e começar a aprender a ser dona da tua própria vida. Eu já te disse, a partir de agora, serás tu a decidir tudo. Quero que voltes, não como uma nora submissa, mas como a chefe desta família. As suas palavras deixaram-me atônita. Eu, uma mulher que durante anos só conheceu a cozinha e os filhos, como poderia eu gerir uma fortuna, uma grande empresa? Eu não consigo, pai. Não sei nada sobre negócios. O senhor Arthur sorriu, um sorriso raro no seu rosto severo. Ninguém nasce a saber tudo. Se não sabes, tens de aprender. Quando comecei, era apenas um mecânico pobre, de mãos vazias. O importante não é o que sabes, mas se te atreves a fazer. Ele olhou-me nos olhos, o seu olhar transmitindo-me uma força invisível. Marta, tu tens inteligência, paciência e, mais importante, um coração bondoso. São coisas que o dinheiro não pode comprar e que o Tiago e a mãe dele nunca tiveram. Eu acredito em ti. Faz-o por ti e pelo futuro do Dioguinho. Naquele dia, saí do hospital com o meu filho e voltei para a vivenda que pensei que nunca mais quereria ver. Mas desta vez, a minha mentalidade era completamente diferente. Eu já não era uma sombra, uma inquilina na minha própria casa. Voltei como alguém que teria de aprender a lutar para proteger o que era seu. Ao entrar pela porta familiar, vi a dona Helena sentada imponentemente no sofá, de braços cruzados, o olhar afiado a percorrer-nos. Então, voltaste? Pensei que ias embora para sempre. Não disse nada, apenas passei por ela em silêncio com o Dioguinho. Para, gritou ela. Quem te deu permissão para ires embora sem me consultares? Ainda me consideras tua sogra? Parei e virei-me lentamente para olhar nos olhos. O meu olhar já não tinha o medo e a submissão de antes, mas uma calma fria. Com licença, mãe. Estou a voltar para minha casa, a levar o meu filho para o seu quarto. Não acho que precise da permissão de ninguém. A minha atitude deixou a dona Helena atônita. Ela provavelmente nunca me tinha visto responder-lhe daquela forma. Tu, gaguejou ela, furiosa. Nesse momento, o senhor Arthur desceu as escadas. Queres arranjar mais problemas? Disse ele com voz tensa. A Marta acabou de trazer o nosso neto do hospital. Em vez de perguntares como ele está, estás a criar confusão? A dona Helena levantou-se de um salto. Vê-la, ela já não respeita ninguém. Acha que com o Tiago naquele estado pode tomar conta de tudo e roubar a fortuna desta família? Sim, respondeu o senhor Arthur.
a voz firme. A partir de agora, todos os bens desta casa, todos os assuntos da empresa serão decididos pela Marta. É a minha decisão. Tens alguma objeção? A dona Helena ficou de boca aberta, em choque. Não podia acreditar no que acabara de ouvir. O seu plano de controlar as finanças, de trazer um sobrinho distante para ser o herdeiro, desmoronou-se subitamente. Olhou para mim com um ódio profundo. Muito bem, vocês os dois, disse ela, rangendo os dentes, antes de se retirar furiosamente para o seu quarto. Eu sabia que, a partir daquele momento, a guerra na minha família tinha realmente começado, mas eu já não tinha medo. Tinha o apoio do meu sogro e, mais importante, tinha uma razão para lutar. Nos dias que se seguiram, comecei a familiarizar-me com um mundo completamente novo. O Sr. Arthur tornou-se o meu mentor. Levou-me à empresa, apresentou-me aos funcionários-chave, ensinou-me a ler relatórios financeiros, a analisar o mercado, a negociar com parceiros. No início, sentia-me perdida. Tudo era tão novo e complexo, mas, com perseverança e esforço, comecei a aprender. Ficava a estudar documentos até às 2 ou 3 da manhã. Ia cedo para o trabalho e voltava à tarde, participando em todas as reuniões. A minha transformação surpreendeu todos na empresa, desde os diretores mais exigentes aos funcionários comuns, que gradualmente começaram a respeitar-me. Durante a minha investigação, descobri muitas irregularidades, despesas inexplicáveis, contratos com valores absurdamente altos, com empresas fantasma, projetos com custos inflacionados, todos com a assinatura do Tiago. Parecia que ele não era apenas um marido infiel, mas também alguém que tinha abusado do seu poder para desviar fundos da empresa durante anos. A minha intuição dizia-me que a Sofia não era a única mulher na vida do Tiago e que a fatídica viagem à Albufeira não era apenas umas simples férias. Quanto mais me aprofundava nos papéis da empresa, mais sentia um arrepio na espinha. O mundo dos negócios que o Tiago e a sua família tinham construído não era tão glamouroso e transparente como parecia. Era uma teia complexa de relações obscuras, números habilmente manipulados e enormes somas de dinheiro que tinham desaparecido. Cada assinatura do Tiago nos documentos parecia zombar da minha ingenuidade ao longo dos anos. Eu pensava que ele era um marido talentoso e dedicado à sua carreira. Afinal, o seu talento era usado para roubar o suor e o trabalho do seu próprio pai. O Sr. Arthur, depois de me entregar o poder, parecia ter se libertado de um fardo. Ele não interferia diretamente no trabalho, atuando apenas como conselheiro, um mentor paciente. Todas as noites, depois de o Dioguinho adormecer, ficávamos os dois no escritório, rodeados de pilhas de processos. Ele mostrava-me como identificar um contrato desfavorável, como verificar o fluxo de caixa, como ver através dos números que mentem. No mundo dos negócios, não se pode confiar totalmente em ninguém, nem mesmo nos mais próximos, dizia ele, o olhar distante. A ganância pode transformar um amigo num inimigo, um familiar num estranho. As suas palavras eram uma conclusão amarga para a tragédia da sua própria família. Decidi começar pelas despesas maiores e mais invulgares. O meu olhar deteve-se numa série de transferências mensais para uma empresa com um nome sonante, Paraíso Verde, LDA, Consultoria e Design. O valor de cada transferência era de vários milhares de euros, com a descrição custos de consultoria de projeto. Mas o estranho era que esta empresa nunca tinha aparecido na nossa lista de parceiros oficiais. Perguntei ao Sr. Arthur, e ele também abanou a cabeça. Nunca tinha ouvido falar desse nome. Seria uma empresa de consultoria fantasma ou um canal para o Tiago lavar dinheiro? Decidi investigar esta empresa. Pedi ajuda ao Nuno, um jovem e inteligente gestor de vendas, extremamente leal ao Sr. Arthur. Ele era uma das poucas pessoas na empresa que não pertencia ao círculo da dona Helena ou do Tiago. Depois de lhe explicar a situação, o Nuno aceitou imediatamente. Não se preocupe, Marta. Deixe isso comigo. Há muito que noto coisas estranhas, mas nunca tive oportunidade de falar.
2 dias depois, o Nuno trouxe-me um dossiê. As informações lá dentro deixaram-me chocada. A empresa Paraíso Verde existia, mas não era uma empresa de consultoria de construção. Era uma empresa de design de interiores e venda de mobiliário de luxo. E a representante legal, a proprietária, era ninguém menos que a Sofia. Senti um arrepio. Então era isso. O Tiago usava a fachada dos custos de consultoria para legalizar a retirada de dinheiro da empresa, transformando-o em contratos comerciais para sustentar a sua amante. Ele não lhe dava apenas dinheiro para despesas. Ele investira numa empresa inteira para ela. O amor dele por ela talvez não fosse apenas uma paixão passageira. Mas isso não era tudo. O Nuno encontrou um detalhe ainda mais valioso. Marta, veja isto. Ele apontou para uma morada no registro comercial da Paraíso Verde. Esta morada é-lhe familiar? Estreitei os olhos. Era a morada de um apartamento de luxo no Parque das Nações, em Lisboa. Fiquei paralisada. Era o mesmo apartamento que o Tiago me tinha dito que comprara como investimento para o futuro, para arrendar. Afinal, o futuro de que ele falava era o futuro dele e da Sofia. Eles tinham construído seu ninho de amor debaixo do meu nariz, com o dinheiro da minha família. A raiva e a dor da traição voltaram a consumir-me. Pensei que já estava imune, que já não sentia nada. Mas não, esta ferida era demasiado profunda. Eu já tinha estado naquele apartamento uma vez. O Tiago mentiu, dizendo que me ia mostrar um andar modelo. Ainda me lembro da sensação de deslumbramento com o seu luxo e modernidade. Lembro-me das suas palavras sussurradas ao meu ouvido. Um dia, comprarei uma casa ainda mais bonita para ti e para o nosso filho. Era tudo mentira, uma encenação perfeita. Marta, encontrei mais isto. A voz do Nuno trouxe-me de volta à realidade. Ele entregou-me uma pendrive. É um ficheiro de vídeo da câmara de segurança do corredor do prédio. Tive bastante trabalho para o conseguir. Com as mãos a tremer, inseri a pen no computador. Um vídeo apareceu. Era uma gravação da tarde do dia em que o Tiago teve o acidente. No vídeo, o Tiago e a Sofia saíam do elevador de mãos dadas, a rir alegremente. O Tiago carregava a mala de viagem que eu lhe tinha preparado. Eles não iam para a Albufeira. O destino deles era aquele apartamento. Iam começar as suas férias românticas ali. Avancei o vídeo. Cerca de 2 horas depois, só o Tiago saiu. Parecia apressado, a falar ao telemóvel com alguém, a expressão tensa. Entrou no carro e arrancou. Provavelmente foi nessa altura que recebeu uma chamada de trabalho urgente e se dirigiu para a autoestrada, onde teve o fatídico acidente. Afinal, a viagem à Albufeira era apenas uma mentira para me enganar. O seu verdadeiro paraíso estava assim tão perto. Não acham? Por vezes, a verdade é tão chocante e cruel. Uma esposa dedicada à família, enganada de forma tão descarada pelo marido que amava. Se esta história tocou o vosso coração, se também sentem indignação pela traição e pena pela esposa, por favor, partilhem este vídeo. Vamos espalhar esta história, para que as mulheres à nossa volta fiquem mais alerta e saibam como se proteger de mentirosos. E também para dar mais força a Marta na sua luta por uma justiça que ela merece totalmente. Fechei o computador, a cabeça a andar à roda. Estas provas eram mais do que suficientes para desmascarar o Tiago e a Sofia. Mas eu não queria parar por aí. Alguém capaz de montar uma farsa tão elaborada durante anos certamente não se limitaria a desviar dinheiro e a ter uma amante. Tinha um forte pressentimento de que o acidente do Tiago talvez não tivesse sido um acaso e que os mistérios por trás dos projetos que ele supervisionava escondiam coisas muito mais terríveis. Com provas irrefutáveis nas mãos, eu podia ter exposto tudo imediatamente, arruinando a Sofia e deixando a dona Helena sem rosto para encarar ninguém. Mas não o fiz. Um ataque surpresa poderia trazer uma satisfação momentânea, mas não resolveria a raiz do problema. Além disso, os meus pressentimentos sobre outros segredos obscuros do Tiago impeliam-me a agir com mais cautela. Precisava de desvendar cada camada da sua farsa, uma a uma, até que toda a verdade podre viesse à tona.
Decidi não os desmascarar de imediato, mas começar por cortar a sua fonte de sustento, o dinheiro. O meu plano começou numa bela manhã de segunda-feira. Acordei mais cedo do que o habitual. Escolhi um fato de saia e casaco azul marinho e fiz uma maquilhagem leve, mas marcante. Olhei-me ao espelho. Já não era a Marta fraca e submissa de ontem. O meu olhar agora brilhava com determinação e um toque de frieza. Hoje eu faria a minha primeira jogada. Cheguei à empresa e convoquei uma reunião de emergência com o departamento de contabilidade e o Nuno. Para surpresa de todos, fiz uma exigência firme. A partir de hoje, exijo a revisão e suspensão imediata de todos os pagamentos relativos a contratos de consultoria com a empresa Paraíso Verde. Ao mesmo tempo, congelem todos os cartões de crédito adicionais da empresa emitidos a não funcionários. A chefe de contabilidade, uma mulher de meia idade e braço direito da dona Helena, protestou imediatamente. Menina Marta, isso não pode ser. O contrato com a Paraíso Verde foi assinado diretamente pelo diretor-geral Tiago e tem sido pago regularmente há 2 anos. E os cartões adicionais, um deles pertence à presidente Helena. Se o congelarmos por nossa conta, se a senhora presidente souber, interrompia. A minha voz não era alta, mas tinha autoridade suficiente para silenciar a sala. O que disse, presidente Helena? Tanto quanto sei, o presidente do Conselho de Administração é o senhor Arthur. A minha sogra, a dona Helena, não detém qualquer cargo na empresa. Com que direito usa um cartão de crédito da empresa com um plafond de limitado? A chefe de contabilidade ficou sem palavras, o rosto pálido. Quanto à empresa Paraíso Verde, continuei, o meu olhar afiado a percorrer cada pessoa. Suspeito que seja uma empresa fantasma criada para lavagem de dinheiro. Já pedi ao departamento jurídico para investigar. Até que haja um resultado oficial, todas as transações devem parar. Esta é a minha ordem como administradora interina da empresa, com a autorização do presidente Arthur. Alguém tem mais alguma objeção? A sala ficou em silêncio absoluto. O poder que o senhor Arthur me tinha conferido estava agora a fazer efeito. Ninguém se atreveu a contestar. Como eu previa, poucas horas depois, a tempestade começou. A primeira a ligar-me foi a dona Helena. Estava num centro comercial de luxo e o seu familiar cartão de crédito Black tinha sido recusado. O que fizeste ao meu cartão? Gritou ela ao telefone, a voz estridente e furiosa. Atreveste-te a bloquear o meu cartão? Sabes quem eu sou? Respondi calmamente, com um tom de voz neutro. Com licença, mãe, estou apenas a seguir os regulamentos da empresa. Os cartões de crédito da empresa são apenas para funcionários, para despesas de trabalho. Como a senhora não é funcionária, tive de o cancelar. Tu atreveste-te a dar-me lições? Esta empresa é da minha família. Gasto o que quero. É meu direito. Com licença, mãe, a empresa é uma entidade legal independente. Não é propriedade privada de ninguém. A partir de agora, para suas despesas pessoais, por favor, use o seu próprio dinheiro. Disse isto e desliguei, não lhe dando oportunidade para mais insultos. Conseguia imaginar a sua expressão naquele momento. Certamente a espumar de raiva. Sem a sua fonte de dinheiro inesgotável, a sua vida de luxo e as suas compras sem olhar a preços chegariam ao fim. A pessoa seguinte a procurar-me foi a Sofia. Ela não ligou, veio diretamente à empresa. Continuava bem vestida, mas o seu rosto já não exibia a mesma confiança e arrogância. Foi barrada na recepção. Do meu escritório, observei-a através do monitor da câmara de segurança. Ela tentava fazer-se de coitada, dizendo à recepcionista que tinha um assunto urgente para me comunicar. Mandei-a subir. Ao entrar no meu escritório, a Sofia olhou em volta com inveja. Marta, começou ela, com uma voz falsamente doce. Ouvi dizer que a empresa suspendeu o contrato conosco. Haverá algum mal-entendido? O nosso contrato ainda está em vigor. Recostei-me na cadeira, rodando uma caneta na mão. Não há mal-entendido nenhum, Sofia.
A empresa está simplesmente a reavaliar a eficácia dos seus parceiros e percebemos que a sua empresa, para além de receber pagamentos mensais, parece não fornecer qualquer valor de consultoria real. A expressão da Sofia mudou ligeiramente. O que quer dizer com isso? O contrato foi assinado pelo próprio Tiago. Ele é quem melhor conhece o valor que nós trazemos. Ah, é mesmo? Sorri com dédain. Então, por favor, mostre-me os relatórios de trabalho, as atas de recessão ou qualquer produto de consultoria que a sua empresa nos tenha fornecido nos últimos 2 anos. A Sofia ficou sem resposta. Ela não tinha nada disso. Eram tudo contratos fictícios. Você está a dificultar-me a vida de propósito. Se o Tiago souber disto, ele não a vai deixar em paz. Ela começou a usar um tom ameaçador. Levantei-me, aproximei-me dela e sussurrei-lhe ao ouvido, de modo a que só nós, as duas, ouvíssemos. O Tiago acha que ele ainda me pode fazer alguma coisa. Talvez deva preocupar-se consigo primeiro. Acha que não sei de onde veio o dinheiro para o apartamento no Parque das Nações onde vive? Acha que não sei quem pagou pelo carro desportivo que conduz? Sofia, lembre-se, o que não é seu, mais cedo ou mais tarde, terá de ser devolvido, e talvez com juros. O corpo da Sofia tremeu, o rosto pálido, olhou para mim com uma mistura de medo e ódio. Nunca imaginou que eu soubesse de tudo com tanto detalhe. Sai, disse eu, a voz gelada, antes que eu chame os seguranças. A Sofia recuou, cambaleando, sem ousar dizer mais nada, e fugiu a correr como se tivesse visto um fantasma. A minha primeira jogada tinha sido um sucesso retumbante. Tinha cortado os 2 tentáculos que sugavam o sangue da empresa, mas eu sabia que isto era apenas o começo. Encurralados, os animais selvagens tornam-se mais perigosos do que nunca, e eu tinha a sensação de que a dona Helena e a Sofia não ficariam paradas por muito tempo. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Como eu previa, o silêncio da dona Helena e da Sofia era apenas a calmaria antes da tempestade. Sem acesso a dinheiro e a sua vida de luxo, aquelas 2 mulheres já não tinham nada a perder. E quando as pessoas não têm nada a perder, são capazes das maiores loucuras. O seu contra-ataque não visou a empresa nem os bens, mas sim a única coisa que me importava e que era a minha maior fraqueza, a minha honra. Elas queriam destruir-me, transformar-me numa vilã aos olhos de todos, para que eu não pudesse mais lutar de cabeça erguida. A tempestade começou com sussurros, com rumores espalhados propositadamente, primeiro dentro da empresa. As pessoas começaram a cochichar nas minhas costas que eu era uma esposa cruel, que, aproveitando o acidente do marido, me tinha aliado ao meu sogro para tomar o poder. Diziam que eu era uma cobra venenosa, criada em casa durante anos, que agora se voltava para morder o dono. Eu sabia que estes rumores vinham da chefe de contabilidade, a aliada da dona Helena. Ignorei. O coração das pessoas é difícil de sondar, e as línguas do mundo ainda mais. Concentrei-me no meu trabalho, acreditando que as minhas ações seriam a melhor resposta. Mas eu subestimei a sua malícia. Quando os rumores na empresa não foram suficientes para me derrubar, decidiram levar a história a público, transformando-a num drama sentimental para arrancar lágrimas ao público. Uma manhã, assim que cheguei à empresa, o Nuno entrou a correr no meu escritório, pálido. Marta, temos problemas. Veja isto. Ele colocou um jornal tabloide na minha mesa. Na primeira página, uma manchete sensacionalista saltava-me aos olhos. A verdade por trás da tragédia da esposa milionária. Traição e conspiração para roubar fortuna enquanto o marido agoniza. Abaixo, um longo artigo, escrito num tom melodramático, contava uma história completamente inventada. Dizia que o Tiago e eu éramos um casal feliz, mas que eu o tinha traído com outro homem, insinuando que era o Nuno que me estava a ajudar. Quando o Tiago descobriu, em profundo desespero, conduziu de forma imprudente e teve o acidente. O artigo acusava-me ainda de, com o marido no hospital, não o visitar, mas sim de conspirar com meu sogro para tomar a empresa, expulsar a minha sogra de casa e cortar-lhe todo o sustento.
A acompanhar o artigo, havia fotografias tiradas de propósito. Uma minha e do Nuno a trabalharmos até tarde na empresa, com a legenda "Amantes, secretos às costas do marido infeliz", uma da dona Helena a chorar em frente ao portão da vivenda, do dia em que ela fez o escândalo, legendada "Mãe idosa, expulsa de casa pela nora durante a noite". E, a mais nojenta de todas, uma fotografia do Tiago na cama do hospital, tirada de longe, com a legenda: "O marido abandonado na sua hora de maior necessidade". O sangue ferveu-me nas veias. Nunca pensei que pudessem ser tão baixas. Não só distorceram a verdade, como usaram a imagem sofredora do seu próprio filho e marido para me difamar. "Marta, isto está a espalhar-se muito depressa", disse o Nuno, preocupado. "Nas redes sociais está a ser partilhado massivamente. Os fóruns, os grupos de discussão estão todos a falar de si. Chamam-lhe..." Ele hesitou. "O quê? Diga." "Chamam-lhe a esposa víbora, a oportunista mais cruel do ano." Fechei os olhos, respirando fundo para controlar a raiva. Eu sabia que era um ataque mediático bem planeado. Queriam usar a pressão da opinião pública para me destruir. O meu telemóvel começou a tocar incessantemente. Parceiros, investidores, velhos amigos, todos a ligar para saber a verdade. A caixa de correio da empresa estava cheia de e-mails de crítica e condenação. As ações da empresa, que estavam a recuperar, começaram a cair novamente. "Marta, o que vamos fazer? Devemos convocar uma conferência de imprensa para desmentir?" perguntou o Nuno, ansioso. Abanei a cabeça. "Não. Quanto mais desmentirmos, mais eles pensarão que estamos a tentar encobrir. Quanto mais alarido fizermos, mais cairemos na armadilha deles. Eles querem que entremos em pânico, que percamos o rumo. Então vamos ficar a ver enquanto eles nos difamam? Claro que não." Abri os olhos, o olhar frio e decidido. Se eles querem jogar este jogo, eu jogo com eles, mas não segundo as regras deles. "Nuno, ajude-me a investigar que jornalista escreveu este artigo e que jornal o publicou primeiro. Quero saber quem está por trás deles." Eu sabia que a melhor forma de apagar um incêndio não é deitar água nas chamas, mas sim encontrar e cortar a fonte de oxigênio. A dona Helena e a Sofia eram apenas marionetas. Tinha de haver um mestre mais inteligente e perverso por trás de tudo. Alguém que soubesse usar os media, que soubesse manipular a psicologia das massas. A Sofia tinha muitos contactos no mundo do entretenimento. Teria ela recorrido a alguma força oculta? Esta batalha já não era apenas uma guerra familiar. Tornara-se uma guerra na frente mediática, onde o mais pequeno erro podia custar-me tudo. Mas eu não tinha medo. Eles subestimaram-me. Pensaram que uma mulher habituada à cozinha cairia facilmente sob o peso da opinião pública. Não sabiam que até o verme mais pequeno se contorce quando pisado. E uma mulher, encurralada para proteger a sua honra e o seu filho, é mais temível que qualquer tempestade. A tempestade mediática foi mais violenta do que eu imaginava. O meu nome era arrastado por todo o lado, desde os tabloides aos fóruns online. A minha imagem era transformada em memes maliciosos. Inventaram todo tipo de histórias sobre o meu passado, transformando-me de uma órfã digna de pena numa oportunista calculista que planeara tudo desde o início. A pressão da opinião pública era uma arma invisível, mas devastadora. Os funcionários da empresa começaram a olhar-me de forma diferente, com desconfiança e distanciamento. Alguns parceiros hesitaram, adiando a assinatura de novos contratos. O navio que eu tentava salvar corria o risco de afundar novamente. Mas quem mais sofreu não fui eu. Uma tarde, fui buscar o Dioguinho à escola. Ele não correu para os meus braços como de costume. Veio cabisbaixo, os olhos vermelhos. "Dioguinho, o que se passa? Alguém te magoou?" Ajoelhei-me, preocupada. Ele não respondeu. Apenas abanou a cabeça e enterrou o rosto no meu peito, desatando a chorar. Abracei-o, o coração a doer. Eu sabia por que ele chorava.
Aqueles rumores maliciosos não me visavam apenas a mim, mas também cravavam punhais venenosos na alma inocente do meu filho. Naquela noite, liguei ao Sr. Arthur e contei-lhe tudo. A sua voz do outro lado da linha tornou-se grave, cheia de raiva, mas também muito calma. Eu sei. O advogado da empresa já me informou esta manhã. Não te preocupes, são apenas truques sujos de gente mesquinha. Mantém-te firme no teu trabalho, eu trato das coisas cá fora. Mas pai, o Dioguinho, a minha voz embargou-se. Eu compreendo. Traz o teu filho para passar uns dias em minha casa. Aqui ele terá quem cuide dele, ninguém o irá incomodar. E tu tens de ser ainda mais forte. Esta é a hora de provares o teu valor. As suas palavras foram como um calmante, ajudando-me a recuperar a serenidade. Sim, eu não podia desistir. Eu não lutava apenas por mim, mas também pelo meu filho. Enquanto eu me afastava do centro da tempestade, o Nuno foi muito eficiente. Descobriu quem estava por trás do primeiro artigo. Era um jornalista freelancer chamado Mário, conhecido por ser um caçador de notícias sem escrúpulos, disposto a vender a sua caneta por dinheiro. E quem lhe forneceu as informações, as fotos e uma grande quantia de dinheiro foi ninguém menos que a Sofia. Ela usou os seus contactos no mundo do entretenimento para lançar este ataque. Mas um detalhe chamou-me a atenção. O Nuno informou-me que a quantia que a Sofia pagou ao Mário e à sua rede era muito superior à sua capacidade financeira atual. De onde veio esse dinheiro? A dona Helena estava sem o meu apoio e a Sofia também tinha o seu contrato suspenso. Haveria um terceiro, um patrocinador misterioso a mover os cordelinhos. A ideia fez-me tremer. Esta guerra era mais complexa do que eu pensava. Mas, fosse quem fosse, o meu objetivo imediato era apagar este incêndio. E a única maneira era fazer com que aqueles que estavam a atiçar as chamas fossem eles mesmos apagá-las. Decidi não dar conferências de imprensa, não discutir nos jornais. Eu iria montar o meu próprio palco e convidá-los a todos para a última cena. Contei o meu plano ao Sr. Arthur. A princípio, ele hesitou, pois era arriscado. Mas depois de ouvir a minha análise, ficou convencido. Está bem, faz como achas melhor. Eu trato de tudo. O meu plano era simples. Organizaria uma reunião de família alargada, com o pretexto de resolver os conflitos e encontrar um caminho para o futuro do Dioguinho. Os convidados não seriam apenas a Dona Helena e a Sofia, mas também os anciãos, as vozes mais respeitadas da família Alencar. E eu iria, acidentalmente, deixar vazar a informação sobre a reunião para o jornalista Mário. Eu sabia que ele não perderia uma oportunidade de ouro para obter notícias exclusivas. O palco estava montado, o guião escrito. Agora, só faltava que os atores principais caíssem na armadilha perfeita que eu lhes preparei. Caros ouvintes, uma grande peça está prestes a terminar. Será que a Marta, com a sua inteligência e coragem, conseguirá virar o jogo e desmascarar aqueles que a prejudicaram? Que conspirações e segredos serão revelados nessa fatídica reunião de família? Para não perderem nenhum detalhe emocionante e para acompanharem a nossa protagonista na sua busca por justiça, subscrevam agora o canal Vozes do Passado, porque o que está para acontecer vai certamente prender-vos ao ecrã. A reunião foi marcada para uma tarde de fim de semana, na capela de família, no solar dos Alencar. O local tinha um significado simbólico, representava o poder e a honra da linhagem. E hoje seria o palco da queda daqueles que, em nome da honra, cometeram os atos mais sórdidos. Cheguei cedo com o Sr. Arthur para preparar tudo. Não vesti um fato executivo, mas um simples vestido de seda branco com uma maquilhagem leve. Queria apresentar-me como uma nora e mãe, não como uma empresária fria. A Dona Helena e a Sofia chegaram juntas. A Dona Helena continuava a fazer-se de vítima, os olhos vermelhos, precisando de ser amparada para andar. A Sofia usava um vestido preto, aparentemente sóbrio, mas não conseguia esconder o olhar triunfante. Provavelmente pensava que eu tinha cedido, que tinha recorrido ao julgamento da família. Os anciãos da família foram chegando.
Eram todos pessoas mais velhas e respeitadas. Olhavam para mim com desconfiança e pena. Eu sabia que os rumores os tinham influenciado. Quando todos estavam sentados, levantei-me e cumprimentei-os. Senhores, tios, primos, hoje tomei a liberdade de vos convidar para resolvermos de vez os conflitos e mal-entendidos na nossa família. Sei que estes acontecimentos mancharam a honra de todos. Peço as minhas sinceras desculpas. A minha voz era sincera e humilde. Ao ouvir isto, a dona Helena começou o seu teatro. Marta, minha querida, é bom que reconheças o teu erro, disse ela, soluçando. Que mãe não ama o seu filho, que nora não ama o seu marido? Mas antes que ela terminasse, algumas figuras estranhas apareceram no portão, com câmaras fotográficas e de vídeo. A festa estava prestes a começar a sério. A chegada inesperada dos jornalistas tornou o ambiente, já tenso, ainda mais pesado. Os anciãos franziram o sobrolho, incomodados. A dona Helena e a Sofia trocaram um olhar cúmplice e vitorioso. Pensavam que era o exército que tinham convocado para me pressionar para transformar esta reunião familiar num julgamento público onde eu era a ré. O senhor Arthur ia levantar-se para mandar os seguranças expulsá-los, mas eu fiz-lhe um sinal para se acalmar. Tudo estava a correr segundo o meu plano. Peço desculpa a todos. Parece que alguém deixou vazar a informação, disse eu, fingindo estar embaraçada. Mas já que assim é, talvez seja melhor. Com o testemunho da imprensa, tudo será mais justo e transparente. Eu não tenho nada a esconder. Ao ouvir as minhas palavras, as expressões da dona Helena e da Sofia tornaram-se ainda mais presunçosas. Mal sabiam elas que aqueles jornalistas, incluindo o Mário, tinham sido convidados por uma fonte secreta arranjada por mim, e que o envelope que receberam era muito mais recheado do que o que a Sofia lhes tinha dado. Muito bem, se a Marta assim o diz, disse um dos anciãos mais respeitados. Vamos começar. Conta-nos, afinal, o que aconteceu. A dona Helena não me deu oportunidade de falar. Levantou-se de imediato e começou o seu espetáculo de lágrimas. Contou a história perfeitamente fabricada dos jornais, como eu tinha mudado, como ela sofreu ao descobrir a minha traição, como eu a expulsei de casa e lhe roubei tudo. A sua atuação era tão convincente que quase acreditei. As câmaras apontavam para ela, os flashes disparavam sem parar. Quando ela terminou, a Sofia continuou. Não chorou, mas fez-se passar por uma espectadora com consciência, incapaz de tolerar a injustiça. Senhores, eu e o Tiago somos apenas bons amigos, disse ela, com uma voz sincera. Foi por ser amiga dele que testemunhei o seu sofrimento quando foi traído pela Marta. Aconselhei-a várias vezes a reconsiderar, a voltar para a sua família, mas ela não quis ouvir. Ela até disse, hesitou, fingindo dificuldade, disse que não podia viver para sempre com um marido que estava prestes a tornar-se um inválido. Aquela frase foi como uma faca no meu coração. A sua crueldade não tinha limites. Não só me caluniava, como usava as palavras mais cruéis para falar do homem que dizia ser seu amigo. A capela encheu-se de murmúrios. Todos os olhares de crítica e reprovação se voltaram para mim. O jornalista Mário não parava de tomar notas, o rosto satisfeito. A peça deles era perfeita. Tinham conseguido transformar-me numa vilã imperdoável. Fiquei em silêncio, a ouvir tudo. Não interrompi, não contestei. Deixei-os representar, deixei-os expor as suas máscaras falsas e sujas. Quando a sala se acalmou e eu me tornei o centro do julgamento, levantei-me lentamente. Já terminaram? A minha voz era estranhamente calma. A minha calma surpreendeu a todos. Provavelmente esperavam um colapso, um pedido de clemência. A vossa peça foi realmente excelente. Bati palmas suavemente, um gesto de pura ironia. Se eu não estivesse envolvida, talvez até acreditasse. Mas, infelizmente, não vim aqui hoje para vos ouvir representar. Vim para vos mostrar outra peça, uma peça chamada A Verdade. Fiz um sinal ao Nuno.
Ele ligou o seu computador portátil a um grande ecrã de projeção que já estava preparado. Primeiro, vamos rever a amizade da Sofia com o meu marido. O vídeo da câmara de segurança do apartamento de luxo foi projetado. A imagem do Tiago e da Sofia, de mãos dadas e a abraçarem-se carinhosamente, apareceu nitidamente. A sala ficou em silêncio. O rosto da Sofia ficou branco. Não, isso é uma montagem. Montagem, ri friamente. E isto, uma série de comprovativos de transferência da conta do Tiago para a Sofia, escrituras de compra de casa e carro em nome dela, foram projetados. Sofia, a sua amizade com o meu marido é muito valiosa. Vale um apartamento e um carro desportivo. A sua amizade pode ser avaliada em dinheiro. A Sofia desmoronou, caindo na cadeira, sem palavras. Todos os olhares se voltaram para ela com desprezo. Agora vamos falar do sofrimento da minha sogra. Virei-me para a dona Helena. A mãe diz que eu a expulsei de casa. Será que se lembra desta conversa? A gravação de áudio que eu secretamente gravei no escritório do Tiago, na noite em que ele nos trancou, foi reproduzida. A voz da dona Helena soou, clara e cruel. Ela já não respeita ninguém. Acha que, com o Tiago naquele estado, pode tomar conta de tudo e roubar a fortuna desta família? Seguiu-se a voz firme do senhor Arthur. A partir de agora, todos os bens desta casa, todos os assuntos da empresa serão decididos pela Marta. A gravação terminou. Todos perceberam. Não fui eu que a expulsei. Foi ela que, por ter perdido o poder e não poder mais desviar dinheiro, se foi embora furiosa e inventou mentiras. E por fim, disse eu, a voz a endurecer, olhando diretamente para elas, sobre a história da minha traição e conspiração. Esta é a verdade. Coloquei a última gravação. Era a conversa entre o Nuno e o jornalista Mário, que o Nuno gravara secretamente. Na gravação, o Mário admitia tudo. Foi a Sofia que me contratou. Deu-me muito dinheiro, forneceu toda a informação e fotos, e pediu-me para escrever um artigo chocante. Quanto mais difamasse a Marta, melhor. Ela disse que, se conseguisse derrubar a Marta, teria tudo e não se esqueceria de mim. Todas as conspirações, todas as manobras sujas foram expostas. A capela mergulhou num silêncio assustador. Os anciãos estavam lívidos de raiva. Os jornalistas, como um enxame de abelhas, apontaram as câmaras para as duas mulheres, pálidas e desorientadas. A dona Helena e a Sofia estavam completamente derrotadas. Elas próprias cavaram a sua cova, e eu apenas as empurrei para dentro, enterrando-as na humilhação e na desgraça. A peça delas tinha acabado, mas a minha, o julgamento final, ainda estava para vir. A reunião de família terminou no caos e na humilhação da dona Helena e da Sofia. Diante das provas irrefutáveis, não tinham mais nada a dizer em sua defesa. Os anciãos, após descobrirem a verdade, ficaram furiosos. Em nome da família, pediram-me desculpa a mim e ao senhor Arthur por terem duvidado, e declararam que renegavam a dona Helena, considerando-a uma desonra para a linhagem. A dona Helena, de uma mulher poderosa e respeitada, perdeu tudo: dinheiro, honra e o reconhecimento da sua própria família. Desmaiou ali mesmo e foi levada para o hospital sob o olhar frio de todos. A Sofia foi cercada pelos jornalistas. Tentou fugir em pânico, mas sem sucesso. As perguntas, afiadas como facas, choviam sobre ela. Foi a senhora que planeou a campanha de difamação contra a Marta. Qual era a sua verdadeira relação com o diretor-geral Tiago Alencar? O dinheiro que usou para comprar casa e carro era de origem ilícita. A sua máscara caiu. A sua carreira de modelo e a imagem de rapariga inocente que tanto se esforçara por construir desmoronaram-se numa única tarde. Quanto ao jornalista Mário, após a divulgação da gravação, soube que estava perdido. Tentou fugir, mas foi detido pela segurança da nossa empresa e entregue à polícia. Com acusações de difamação, extorsão e violação da ética profissional, a sua carreira estava acabada. A peça tinha terminado, os vilões tinham pago.
Pensei que me sentiria exultante, mas senti apenas um cansaço profundo. Esta guerra tinha me roubado demasiada energia. Só queria voltar para casa, abraçar o meu filho e esquecer tudo, mas o destino ainda não me queria deixar em paz. Após a reunião, eu e o Nuno voltamos à empresa. Enquanto organizávamos os documentos do caso, o Nuno exclamou: "Marta, descobri algo muito estranho." Ele apontou para o ecrã do computador que mostrava as transações bancárias da Sofia. Veja, além do dinheiro regular do Tiago, a conta dela recebeu uma transferência de 200 mil euros de uma empresa desconhecida chamada Terra Dourada. Franzi o sobrolho. Terra Dourada. Nunca tinha ouvido falar. De quem é essa empresa? Já verifiquei, disse o Nuno, pensativo. É uma empresa imobiliária recente, mas com um enorme poder financeiro. E o representante legal não é um desconhecido. Chama-se Sérgio. É um primo afastado do Tiago, que foi despedido da nossa empresa há 3 anos por roubar material de construção. Sérgio. Lembrei-me vagamente dele. Um homem de ar rude e olhar astuto, despedido pelo próprio senhor Arthur. Como é que alguém assim podia ser o dono de uma grande empresa imobiliária? E encontrei mais isto. O Nuno abriu outro ficheiro. Era um mapa dos projetos da Terra Dourada. O meu olhar fixou-se num projeto chamado Resort de Luxo Costa Vicentina. Nuno, pode ampliar a localização deste projeto? Quando o mapa apareceu, o meu coração quase parou. A localização era exatamente a zona costeira no Algarve, onde o Tiago mentiu que nos levaria de férias. Tudo se encaixou de forma assustadora. A viagem à Albufeira não era apenas umas férias com a amante. O Sérgio, a Terra Dourada, os 200 mil euros para a Sofia. Tudo estava ligado. E o acidente do Tiago, que ocorreu na autoestrada para o Algarve. Seria apenas uma coincidência? Nuno, investigue tudo sobre a Terra Dourada e esse Sérgio. Quero saber de onde vem o dinheiro deles, se os projetos deles têm algo de suspeito. E, especialmente, descubra onde estava o Sérgio e o que fazia no dia do acidente do Tiago. Ordenei, a voz firme. A minha intuição dizia-me que por trás da traição e do desfalque havia uma verdade muito mais terrível, uma verdade que podia envolver vidas humanas. Enquanto esperava pelos resultados, decidi visitar o Tiago no hospital. Não por preocupação, mas porque precisava de respostas. Ele era a peça central de toda a história. Ele continuava lá, nos cuidados intensivos, imóvel. Sentei-me ao seu lado, a olhar para o homem que fora meu marido. O seu rosto, ainda bonito, estava pálido e sem vida. Tiago, chamei suavemente. Consegues ouvir-me? Quantos mais segredos escondes? Naquele dia, o que foste fazer ao Algarve? Não foi só para te divertires com a Sofia, pois não? Ele não respondeu. Suspirei, pronta para sair, quando de repente vi o seu dedo mexer-se. Um movimento minúsculo, quase imperceptível, mas eu vi. O meu coração disparou. Chamei o médico. O médico examinou e virou-se para mim, surpreendido e feliz. É um milagre. O paciente está a mostrar sinais de resposta a estímulos externos. É um sinal muito positivo. Talvez ele tenha uma hipótese de acordar. Fiquei paralisada. Tiago podia acordar. Naquele momento, não sabia se era uma boa ou má notícia. Se ele acordasse, teria de enfrentar a realidade de uma família destruída, uma mãe em desgraça e os seus próprios crimes. E mais importante, se ele acordasse, será que os seus inimigos ocultos o deixariam em paz ou fariam de tudo para o silenciar para sempre? A notícia de que o Tiago podia acordar espalhou-se rapidamente, trazendo não só esperança, mas também um perigo iminente. Eu sabia que os seus cúmplices não ficariam parados. O Tiago, de conspirador, tornara-se agora uma testemunha crucial, uma bomba-relógio que podia destruir tudo. Pedi imediatamente ao senhor Arthur para reforçar a segurança no hospital. Os guarda-costas mais confiáveis foram destacados para vigiar a porta dos cuidados intensivos 24 horas por dia. Entretanto, o Nuno fez descobertas chocantes sobre a Terra Dourada. Marta,
É inacreditável, disse ele ao telefone, a voz aterrorizada. Todos os projetos dele são fraudulentos. Compram terrenos agrícolas a preços baixos, ameaçando os proprietários, e depois usam contactos obscuros para alterar o uso do solo e vender lotes a preços exorbitantes. É uma rede de crime organizado. E o dinheiro deles? Perguntei, pressentindo o pior. Essa é a parte mais assustadora. O fluxo de caixa da Terra Dourada está ligado a operações de lavagem de dinheiro internacionais e a alguns projetos antigos da nossa empresa. Projetos que o Tiago supervisionou. Então era isso. O Tiago não só roubou a empresa para sustentar a amante, como era uma peça fundamental numa rede criminosa muito maior. Ele usou a sua posição para transformar a empresa do seu pai num instrumento de lavagem de dinheiro. O Sérgio era apenas um testa de ferro. O cérebro por trás de tudo tinha de ser alguém muito poderoso, Nuno. E o acidente do Tiago? Verifiquei as câmaras da autoestrada e os testemunhos. Parece que o Tiago conduzia a alta velocidade e causou o acidente. Mas há um detalhe estranho. 10 minutos antes, o carro dele foi encostado por um caminhão preto, sem matrícula visível. Pararam por um momento e depois seguiram. O condutor do caminhão, segundo as testemunhas, tinha uma grande cicatriz no rosto. Um caminhão preto, um homem com uma cicatriz. A minha intuição dizia-me que não fora um simples acidente, fora uma purga interna. Talvez o Tiago soubesse demais ou tivesse feito algo para desagradar aos seus superiores, e eles tentaram eliminá-lo, mas porque sobreviveu ele. Talvez por sorte, ou talvez fosse o destino, para que ele vivesse, enfrentasse os seus pecados e trouxesse tudo à luz. Entreguei toda esta informação a uma unidade especial da Polícia de Investigação, com quem o Sr. Arthur tinha contactado secretamente. Era uma equipa em quem podíamos confiar. Uma grande investigação foi aberta. A teia estava a ser tecida, à espera que os peixes grandes caíssem nela. Caros ouvintes, a nossa história atinge o seu clímax. Uma rede de crime organizado, conspirações de assassinato. Quem acham que é o cérebro por trás de tudo? Será que o Tiago vai acordar para expor o crime? E o que fará a Marta para levar os culpados à justiça? Deixem os vossos comentários abaixo. Cada opinião é parte desta jornada em busca da verdade. Alguns dias depois, a dona Helena, ao saber que o filho podia acordar, foi ao hospital a chorar, a implorar para o ver. Hesitei, mas acedi. Queria ver o que ela faria. Sob a vigilância apertada dos seguranças, ela pôde entrar no quarto sozinha por 10 minutos. Eu e os polícias observávamos tudo através de uma câmara escondida. Ela entrou e, ao ver o filho imóvel, desatou a chorar. Oh, meu filho, por que te aconteceu isto? Se morreres, como vou eu viver? Depois de se lamentar, começou a dizer coisas estranhas. Foste um tolo, meu filho. Eu avisei-te para não te meteres com essa gente. Eles não são humanos, são demônios. E agora, a Marta está prestes a virar o mundo de cabeça para baixo. Se tu acordares e falares, não seremos só nós, mas toda a família, que eles matarão sem piedade. A tremer, ela tirou uma pequena seringa do bolso, com um líquido incolor. O meu coração parou. O que ia ela fazer? Ia matar o seu próprio filho para o silenciar? Desculpa, meu filho, faço isto pelo teu bem. Se partires, tudo acabará. Ficarás em paz. Ela aproximou a agulha do soro do Tiago. Pare! A porta abriu-se de rompante. Eu e os polícias entramos. A dona Helena assustou-se, deixando cair a seringa. O quê? O que ia fazer ao seu filho? Gritei. Ela ficou sem palavras, pálida. Ia injetar-lhe veneno para o matar, para o silenciar, não é? Ela caiu no chão, a chorar como uma criança. Eu não tinha escolha. Eles ameaçaram-me. Disseram que se o Tiago acordasse e falasse, matavam a nossa família toda, matavam até o Dioguinho. Eu não tinha outra opção. A sua confissão deixou-me em choque. Então, havia pessoas ainda mais assustadoras do que ela, que levaram uma mãe ao ponto de tentar matar o seu próprio filho. Com base no seu testemunho e nas provas recolhidas,
A polícia lançou uma grande operação. O Sérgio, o homem da cicatriz, e dezenas de outros membros da rede Terra Dourada foram presos. Mas o verdadeiro cérebro, o mais poderoso, ainda estava em liberdade. Ele parecia ter pressentido o perigo e desapareceu sem deixar rastro. A guerra ainda não tinha acabado. A detenção do grupo Terra Dourada causou um terremoto no mundo dos negócios e na política da cidade. Vários funcionários de alto escalão foram suspensos para a investigação. Projetos imobiliários fantasma foram expostos. A rede de lavagem de dinheiro foi desmantelada. A justiça parecia estar a ser feita, mas para mim a alegria não era completa. O cérebro final, aquele que causou a tragédia da minha família, continuava a ser um mistério. Entretanto, um milagre aconteceu. O Tiago, após semanas em coma, acordou. A sua recuperação era lenta, mas cheia de esperança. Já conseguia abrir os olhos e reconhecer as pessoas, embora ainda não falasse. Todos os dias eu visitava-o, não como esposa, mas como a pessoa que detinha o seu destino. Contei-lhe tudo, como fomos trancados na arrecadação, como a sua mãe tentou matá-lo, a queda da família Alencar e os crimes que ele cometeu. Não sei o quanto ele entendeu. Só via as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto enquanto eu falava. Seriam lágrimas de arrependimento ou de impotência? Eu não sabia, nem queria saber. O amor, o ódio, tudo se desvanecera. A única coisa que eu precisava dele agora era um depoimento sobre o cérebro final. A polícia tentou interrogá-lo, mas ele ainda não conseguia falar. Apenas usava o olhar para se expressar. Um olhar sempre cheio de um medo profundo, sempre que o nome do chefe era mencionado. A dona Helena, após ser apanhada em flagrante, confessou tudo o que sabia, mas as suas informações eram vagas. Sabia apenas que havia um peixe graúdo por trás do Tiago, alguém com um poder imenso. Tinha sido ameaçada e forçada a obedecer. Devido à sua cooperação e estado mental instável, foi-lhe concedida liberdade condicional, mas sob vigilância. Todos os dias, ela ia ao hospital, observando o filho de longe, sem se atrever a aproximar-se. A mulher outrora arrogante era agora uma sombra silenciosa, a viver no remorso. Quanto a Sofia, ao saber da queda da rede, soube que não escaparia. Tentou vender tudo e fugir do país, mas foi detida no aeroporto. Diante das provas esmagadoras de cumplicidade em lavagem de dinheiro e fraude, além da difamação, recebeu uma sentença justa. A minha vida voltou lentamente à calma, mas uma calma pesada. Todos os dias, enfrentava uma escolha difícil. O Tiago já não era uma ameaça, era um inválido, a viver na dependência e no tormento. Eu podia facilmente pedir o divórcio, cortar todos os laços e deixá-lo à sua sorte. Seria uma vingança doce. Mas, sempre que olhava para o Dioguinho, não conseguia. Ele pedia para visitar o pai. Sentava-se ao seu lado, contando-lhe histórias da escola. Pegava na mão do pai e encostava à sua bochecha. Pai, fica bom depressa para jogarmos a bola. As suas palavras inocentes eram como facas no meu coração. Por pior que o Tiago fosse, ele ainda era o pai do meu filho. Seria cruel tirar-lhe o único pai que ele tinha? Eu estava numa encruzilhada. Um caminho levava a uma vingança completa, onde eu poderia deixar o passado para trás e começar uma nova vida. O outro levava a um perdão incompleto, pesado, mas que poderia preservar um lar para o meu filho, mesmo que esse lar já estivesse quebrado. O senhor Arthur, após todos os acontecimentos, parecia ter envelhecido 10 anos. Ele já não interferia nas minhas decisões. Marta, faz o que o teu coração mandar. Seja qual for a tua decisão, eu apoiar-te-ei sempre. Uma tarde, estava sentada ao lado da cama do Tiago, a descascar-lhe uma maçã por hábito. De repente ele falou, uma voz fraca, rouca, mas clara, Marta. Fiquei paralisada, quase deixando cair a faca. Olhei para ele. Ele olhava para mim, os olhos mais límpidos. Desculpa. Ele esforçou-se para dizer as 3 sílabas. As lágrimas voltaram a rolar pelo seu rosto. Olhei para ele,
o coração um turbilhão de emoções. Ódio, pena, os restos do nosso casamento. Não sabia o que responder. Nesse momento, o meu telemóvel tocou. Era o Nuno. Marta. Encontramos o covil dele. A sua voz estava excitada. O cérebro final, ele está escondido numa vivenda de luxo em Peniche. A polícia está a caminho. Levantei-me de um salto, o coração a bater forte. Finalmente, o dia chegara. Olhei para o Tiago, depois para a janela, para o pôr do sol. Perdão ou punição? Uma vida pacífica ou uma luta até o fim? A escolha final era minha. E eu sabia que, qualquer que fosse o caminho, a tempestade ainda não tinha verdadeiramente acabado. A operação em Peniche foi rápida e limpa. O cérebro final, um empresário de aparência elegante e poderosa que manipulava tudo das sombras, foi detido quando se preparava para fugir num iate. Nunca imaginou que a sua rede criminosa pudesse desmoronar tão depressa. No dia em que ele foi levado para Lisboa, eu fui ver. Não por prazer, mas para pôr um ponto final no passado. Através do vidro do carro da polícia, vi um rosto familiar. Era o homem que aparecia em algumas fotos antigas com o meu sogro, alguém que o senhor Arthur considerara um dia um amigo. A ganância realmente transforma amigos em inimigos, homens em demônios. O caso terminou com sentenças severas para os culpados. A justiça, embora tardia, foi feita. O nome e a honra da nossa empresa foram limpos. Tudo parecia ter voltado ao seu lugar. Depois daquele dia, fiz a minha escolha. Não escolhi a vingança, nem um perdão fácil. Escolhi o meu próprio caminho, um caminho para o futuro do meu filho e para a minha própria paz de espírito. Pedi o divórcio. O julgamento foi silencioso, sem disputas nem acusações. O Tiago, devido ao seu estado, não pôde comparecer. Enviou apenas uma carta, lida pelo seu advogado, na qual aceitava todas as minhas exigências, abdicando de todos os bens e da guarda do filho. Pedi apenas uma coisa, que de vez em quando o deixassem ver o Dioguinho. Eu concordei. Filo não por ele, mas pelo meu filho. Não queria que o meu filho crescesse com um coração cheio de ódio. Queria que ele soubesse que o seu pai errara, pagara por isso, mas continuava a ser o seu pai. Após o divórcio, não expulsei o Tiago. Usei parte dos meus bens para o colocar no melhor centro de reabilitação, onde ele pudesse receber cuidados a longo prazo. Filo não por amor, mas talvez por consideração. A consideração de 6 anos de casamento, a consideração de um ser humano por outro no fundo do poço. Era a última coisa que podia fazer por ele, e pela minha própria consciência. A dona Helena, depois de tudo, ficou completamente destroçada. Viveu sozinha e isolada na sua antiga casa, sem coragem para encarar ninguém. De vez em quando, eu mandava entregar-lhe comida e medicamentos. Não porque a tivesse perdoado, mas porque sabia que o remorso e a solidão até o fim da vida seriam a sua maior sentença. O tempo passou. 5 anos. A empresa, sob a minha gestão e a do senhor Arthur, cresceu exponencialmente, tornando-se líder no setor. Mas para mim, o maior sucesso não eram os números nos relatórios financeiros, mas o sorriso do meu filho. O Dioguinho é agora um aluno do 5º ano, saudável, inteligente e muito compreensivo. Ele sabe tudo o que aconteceu, não lhe escondi nada, mas ele não guarda rancor. Ama e valoriza ainda mais a sua mãe. Aos fins de semana, por vezes, levo-o a visitar o Tiago. Ele já consegue andar de cadeira de rodas e dizer frases curtas. A sua memória recuperou parcialmente, mas as recordações dos seus crimes parecem ter sido apagadas. Ele só se lembra que teve uma esposa chamada Marta e um filho chamado Dioguinho. Sempre que vê o filho, sorri, um sorriso inocente como o de uma criança. Talvez isso também seja uma libertação para ele. Numa tarde bonita, eu e o Dioguinho passeávamos num parque. O sol dourado estendia-se sobre a relva verde. "Mãe", perguntou o Dioguinho de repente, "és feliz?" Parei por um momento, surpreendida com a pergunta. Olhei para o meu filho, para o seu sorriso puro, e depois para o céu azul. Sorri, um sorriso verdadeiramente sereno. "Sim, meu filho."
A mãe é muito feliz. Eu pensara que a minha vida era uma longa noite escura, sem saída. Estive presa na arrecadação do desespero, acorrentada pela traição e pela crueldade. Mas foi nessa escuridão que encontrei a luz do amor paternal, da bondade e da minha própria força interior. A porta da arrecadação abriu-se, libertando não só o meu corpo, mas também a minha alma. O meu amanhecer não aconteceu de um dia para o outro. Foi uma longa jornada através da escuridão e da tempestade. E agora, sob o calor do sol, percebo que a felicidade não é a ausência de dor, mas a forma como a enfrentamos e superamos. A minha nova vida, a vida do meu filho, está agora a começar. Uma vida sem ódio, apenas com amor, perdão e um céu pacífico pela frente.